Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos continuar com a terceira parte dessa aula que é relativa ao capítulo 2 do livro de Omar Srinivati, relativo ao banco de dados. No caso, vamos falar a partir de agora de alguns conteúdos que são continuações aos vídeos anteriores. Eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, postem aqui nos comentários, tanto especialmente em relação a essa aula, e aqui embaixo vocês vão ver na descrição do vídeo tanto o assunto dessa aula, quanto também vocês vão ver o link para os demais vídeos anteriores, certo? No final do vídeo eu sempre coloco o link da playlist, que vocês vão ver todos os vídeos em sequência aqui com relação à área de banco de dados em si, certo? Então, vamos falar sobre independência de dados. A arquitetura de três esquemas define independência de dados como sendo a capacidade de alterar o esquema em um determinado nível sem alterar o esquema do próximo nível mais elevado. O que seria isso? A gente tem independência lógica e física. Independência lógica de dados é o quê? A capacidade de alterar o esquema conceitual sem ter que alterar os esquemas externos ou esquemas de aplicação. Por exemplo, acréscimo ou redução de um atributo. Então vamos pensar, olha só, eu posso alterar o esquema conceitual sem ter que alterar o esquema externo ou de aplicação. Então, se eu for levar em consideração aqui, olha só, eu tenho meu esquema conceitual. Se eu alterar o meu esquema conceitual, a maioria dos casos eu não altero a minha visão. Porque geralmente o meu esquema conceitual, quando eu tenho alteração do meu esquema conceitual, eu tenho geralmente um acréscimo de dado, não tenho um decréscimo, não removo tantos dados que eu achava que não deveria ter. Geralmente a gente acrescenta campos que não existem, por exemplo. Não é acrescentar novos valores, é sim acrescentar campo, certo? No caso, um atributo, né? Então, como eu quero acrescentar um novo atributo, quem já visualizava os atributos, esses 4 atributos, por exemplo, se eu acrescentei o 5º atributo, o usuário de cima só vai ver os 4, não precisa ver esse 5º. Agora, se ele tem necessidade de ver o 5º atributo, aí eu tenho que fazer uma nova visão, ou alterar aquela visão anterior, certo? Então, o esquema interno não altera, na maioria dos casos, o esquema conceitual e visão externa, assim como o conceitual não altera, na maioria dos casos, a visão externa, certo? Isso aqui é o que está sendo descrito aqui, nesse conteúdo aqui, na independência de dados. Já independência física de dados, que é o quê? Aquele que eu falei, que eu tenho um nível embaixo, se alterar ele não precisa alterar o esquema de cima nem o esquema de cima, que seria o caso o que está descrito aqui. Capacidade de alterar o esquema interno ou físico sem alterar os esquemas conceituais externos. Por exemplo, reorganização dos índices e tabelas visando melhor desempenho. Por exemplo, eu quero alterar a estrutura dos meus arquivos de forma que, eu descobri que eu tenho uma tabela que ela está sendo 800% mais utilizada, mais acessada do que as outras tabelas. Então, vou mover os arquivos dessa tabela para um HD SSD, por exemplo. Ou então posso configurar, já que eu tenho muita memória RAM, posso jogar essa tabela para a memória RAM também, certo? Vou deixar armazenado em um disco rápido, mas também vou jogar ela 100% para a memória RAM, certo? Todo o conteúdo dela. Então, isso é relativo ao esquema interno. Independente disso, o dado que uma pessoa pedir, que um usuário pedir, vai ser acessado. Independente disso, meu esquema não vai ser alterado, porque eu só estou dizendo, onde esse dado meu vai ser armazenado, não qual dado vai ser armazenado, sim onde. Então esse aí já é relativo ao esquema interno. Outra questão também é relativa aos índices. Índices, a gente vai falar um conteúdo específico sobre isso, vamos falar muito na parte prática de índices, mas seria uma forma que eu tenho de apontar, em termos simples, cada um dos meus elementos de forma rápida, para eu poder, na hora que eu quero achar um item, eu acho de forma mais rápida do que se eu tivesse que pesquisar todos individualmente, certo? Utilizando índices, eu tenho uma forma mais rápida de ter acesso aos dados, geralmente, do que se eu estivesse acessando os dados sequencialmente. Geralmente, eu digo porque há casos descritos na literatura, inclusive, e até mesmo dentro do manual de cada um dos SGBDs, dizem qual o melhor índice para cada determinado dado e como esse índice funciona e quando não se deve utilizar índices. Tem algumas restrições também, que índice é algo que é um pouco polêmico de trabalhar, que no caso vou tocar aqui especificamente mostrando
algo que já está descrito e a minha visão, o que eu acho que deveria ser, como eu trabalho com índices também. Eu vou falar isso mais para frente em aulas, especialmente nas aulas práticas, né? Então, isso na parte de independência. Então, entende que os três níveis eles são ligeiramente independentes, porque se eu alterar um esquema inferior, eu não necessariamente preciso alterar os esquemas superiores. E se eu alterar os esquemas, ou então no caso do esquema conceitual, não altero o esquema de cima, no caso que seria o esquema externo, né? Relação às linguagens. No caso, é interessante vocês perceberem o seguinte, eu posso classificar as linguagens de acesso ao SGBD em 4 tipos, 4 formas de acessar utilizando uma linguagem, um termo, formas de você acessar via texto em teoria, certo? Vamos entender o seguinte, eu posso descrever tudo em 4 formas. Quais são essas formas? A forma de linguagem de definição de dados, que é o que a gente chama de DDL, é muito clássico essa parte aqui dessa descrição aqui que eu vou falar com vocês, que a maioria das pessoas que trabalham com banco de dados já sabem isso aqui há muito tempo. Se não sabe, isso aqui é um pontapé inicial para a maioria das pessoas entenderem o que se trata. Então vamos lá. A linguagem de definição de dados é a que a gente chama de DDL. Trabalha com o quê? Com a especificação dos esquemas conceitual e interno da SGBD que não possui uma separação estrita entre níveis. Então, algo que eu posso trabalhar do nível intermediário, ou seja, aquele do meio, e o interno. Você entende que tem a diferença entre os dois? Aí, em linguagem de definição, eu posso falar quais dados vão ser armazenados e posso, inclusive, especificar um pouco mais sobre como vai ser armazenado esses dados. Não, talvez não com tantos detalhes, porque a forma de armazenamento desses dados já é na SDL, que é a linguagem de definição de armazenamento de dados, certo? Que já faz a especificação do esquema interno do SGBD, que mantém separação entre os níveis conceitual e interno. Então, eu guardo somente os dados, é uma linguagem que é feita para poder guardar os dados, para trabalhar, manter os dados internos, certo? Não é relativa ao esquema conceitual, no caso a SDL é somente para isso. Existe a linguagem que a gente, ou classificação de linguagem, os comandos que são relativos à especificação de visões, ou VDL ou VIL, que no caso vou trabalhar com VIL, View Definition Language, certo? Então, a especificação de visões do usuário e seu mapeamento para o esquema conceitual. Então, olha só, estou trabalhando com visões e como essas visões vão ser interpretadas a nível de esquema conceitual. Então, o que? Eu tenho o meu esquema conceitual e eu tenho o meu nível de visão. Eu tenho as duas questões. Eu conhecendo o esquema conceitual, eu posso estabelecer as minhas visões tranquilamente, certo? Essa linguagem de estabelecer as visões para cada usuário é o que a gente chama de... esses comandos são os comandos VDL. Pode ser que eu tenha que criar somente a visão e não estabeleça para nenhum usuário. A maioria dos casos a gente faz assim. Eu crio visões diferentes para programas e realidades diferentes e depois eu posso associar tal usuário tem acesso a tal visão, por exemplo. Então seria basicamente isso daqui. E existe a linguagem que é muito... se não, dessas aqui eu posso considerar que é a mais utilizada no dia a dia das pessoas que trabalham com banco de dados, que são os comandos relativos a uma linguagem que a gente chama de DML, ou linguagem de manipulação de dados, certo? Que trabalha com operações de recuperação, inclusão, alteração e exclusão de dados. Por que eu digo que essa aqui é a mais acessada? Pense o seguinte, eu defino os dados geralmente uma vez, defino como ele vai ser armazenado geralmente uma vez, crio visões diversas vezes, no caso, mas para cada usuário, para cada permissão diferente que eu tiver, eu vou criar uma visão diferente, certo? Eu não vou ficar criando visões o tempo todo, mas manipular dados, recuperar dados, incluir dados, que o objetivo do banco de dados é ter essa mobilidade de muitos dados poderem ser alterados e modificados e inseridos de forma intensa, certo? Então, para eu buscar dados, para eu inserir dados, para eu modificar, alterar, fazer update nos dados ou excluir dados. Essa aqui é de certo a linguagem mais utilizada, os comandos mais utilizados dentro do SGBD. Então, pensamos o seguinte,
Na prática, o SGBD prevê apenas uma linguagem integrada para tudo isso. Por quê? Eu não tenho, vou criar uma linguagem. Qual que é o nome dessa linguagem? Tipo, igual a linguagem de programação a gente tem Python, C++, PHP, seja lá qual for. Eu teria uma linguagem para essa, outra linguagem para essa, outra linguagem para essa? Não necessariamente. Porque na prática o SGBD ele se comunica de uma única forma, em uma única interface. No caso, a definição do armazenamento geralmente é mantido separado das demais, certo? Porque isso é algo que eu posso fazer através de algo que a gente chama de tuning. No caso que eu vou modificando de pouquinho em pouquinho meu banco de dados até eu ter o melhor desempenho, certo? Geralmente eu faço os testes a partir de benchmarks. No caso eu vou fazendo testes e testes para poder tentar melhorar ao máximo o meu banco de dados a partir das estruturas que eu conheço. Então, essa linguagem aqui de definição de armazenamento, geralmente ela é feita interna ao banco de dados através de arquivos de configuração ou interface gráfica, mas a maioria dos casos é por interface de texto. Eu modifico alguns arquivos com algumas permissões específicas, certo? Já no caso, as demais linguagens, nós temos a junção da DDL na VDL da DML, ou seja, a linguagem de definição de dados, de visualização de dados e de manipulação de dados. Eu tenho a junção das três em uma linguagem que é mundialmente conhecida, que é a SQL, certo? Que é Structured Query Language, certo? Então, o SDL era parte das versões primitivas do SQL, mas só que hoje em dia não é mais trabalhado com isso não, somente é trabalhado no caso os demais itens. No caso, eu defino quais dados eu quero armazenar, como eu posso armazenar, tem alguns itens que eu posso colocar aqui dentro da DDL, dependendo do banco de dados que você trabalhar, o SQL é um pouquinho diferente de uns para os outros, isso ocorre algumas adaptações. A VDL eu trabalho com as visões e a DML eu busco, insiro, modifico e apago alguns dados que estão lá descritos, no caso, em termos de dados, não da estrutura. Se eu quiser apagar uma tabela, ou seja, uma coisa é zerar a tabela, tem todos os dados lá, a tabela continua mais vazia, e outra coisa é eu sumir com a tabela, deletar a tabela não existe mais. Eu deletar a tabela fica aqui em cima em definição de dados. Já se eu quiser modificar os dados que estão lá dentro, já está na DML. Certo? É bom a gente fazer essa distinção, porque na hora que a gente for ver a linguagem SQL em si, é preciso entender claramente qual comando que é uma coisa e qual comando que é outra coisa. Para os que já sabem um pouco de SQL, essa parte aqui, em termos simples de modificação, só para ficar claro, se eu quiser modificar algum dado ou excluir alguma coisa, eu tenho um remove, delete, que vai estar trabalhando com alguns itens desses aqui, certo? No caso, só para poder, vou citar só um exemplo aqui, só para não demorar muito aqui, até porque o nosso foco não é a linguagem SQL aqui agora, mas um alter table, que é um comando que vai trabalhar nessa estrutura daqui, que eu altero a tabela, a definição da tabela, quais dados vão ser armazenados, eu posso modificar um nome de um atributo, posso inserir um novo atributo, posso apagar um atributo, por exemplo, no caso eu estou alterando uma tabela que já existe. Já aqui eu faço um update, que é o que? Eu vou pegar um item, por exemplo, vou colocar lá João, estava escrito sem acento. Eu vou ter que alterar o acento dele, então vou alterar aquele dado João e colocar acento no João. Isso é um update, enquanto aqui seria um alter table dizer, ó, eu aceito nomes agora com acento, antes não aceitava. Então, isso são estruturas diferentes, são comandos de níveis diferentes. Só deixando isso bem claro, certo? No caso, existem alguns tipos de DML, que seria DML, que é a linguagem de manipulação de dados, certo? Que seria aqueles comandos que eu falei com vocês que seriam os mais utilizados, que são os de recuperação, que seria consulta de dados, alteração, inclusão e remoção de dados. Existe o de alto nível, que seria especificar operações complexas, incluído em programas de outras linguagens, porém em destaque para o processamento pelo SGBD. Por quê? Eu posso colocar lá, existem bibliotecas que eu posso instalar, por exemplo, num Python, que eu posso falar, ó, você pode acessar dados sem escrever a consulta no formato SQL. Eu posso escrever utilizando o próprio Python para buscar dados ou para inserir dados. Então, eu posso utilizar isso é o que a gente chama de alto nível, porque eu não estou utilizando o SQL lá dentro, certo? Já
Posso recuperar muitos registros através de uma operação, de cada operação, que seria uma DML orientada ao conjunto, que no caso eu posso buscar diversos dados tudo ao mesmo tempo, tipo uma consulta, uma SQL gigante, com muitos dados, ou então uma SQL pequena, mas que busque muitos dados. Eu posso trabalhar com isso também. Posso indicar quais dados eu quero recuperar, mas, detalhe, não como fazê-lo. É isso que é interessante. Por quê? Como o DML é uma linguagem de consulta, o meu foco é, busco o dado para mim. Ele vai lá, o banco de dados, o SGBD, se vira para buscar esse dado. O que é interessante, se for comparar com uma linguagem, se eu fosse desenvolver um aplicativo ou um programa, em uma linguagem de programação mesmo, 100% em uma linguagem de programação. Por quê? Se eu utilizasse uma linguagem de programação, como eu falei, um Python, C++, eu teria que dizer, se eu guardar os meus dados em formato de arquivo, eu teria que dizer como eu vou buscar cada um dos dados, em qual arquivo está, qual a forma de acesso àqueles dados, qual coluna eu tenho que levar em consideração, qual linha, quais campos eu tenho que levar em consideração, qual separador entre os campos, caso eu utilize em formato de texto, basicamente. Não utilize nada formato como, por exemplo, como um XML, um JSON, por exemplo, se eu não utilizar nada disso daqui. Então, eu teria que fazer isso tudo se eu utilizasse uma linguagem de programação em si. Já como eu posso utilizar uma DML, no caso, dentro do banco de dados, eu só falo, ó, busca para mim e ele busca. Não preciso se preocupar muito com isso, não. Já a parte de baixo nível, geralmente pode ser embutido em uma linguagem de programação para uso em geral, como eu falei com vocês, também pode ter aqui, mas o SGBD, ele tem total controle disso, certo? E recupera e processa um registro de cada vez. Pode ser também, no caso do DML, trabalha com um registro de cada vez, e pode ser também, no caso, uma sublinguagem dentro de uma linguagem hospedeira. Eu posso colocar, como eu falei lá atrás, posso colocar uma biblioteca que eu já tenho alguns comandos já prontos, ou posso colocar alguns comandos que vão buscar muitos dados de uma vez ou pouquinhos dados. No caso, há uma leve distinção entre isso, porém, dentro da DML a gente não precisa preocupar muito com isso. Geralmente nós utilizamos ou linguagens prontas, bibliotecas prontas dentro das linguagens de programação, ou mesmo utilizamos uma conexão ao banco de dados de forma que eu consiga conectar ao banco de dados e executar uma consulta SQL específica, por exemplo. Temos algumas interfaces, que seria interface que utiliza a linguagem natural, que geralmente utilizem o inglês, ou linguagem natural para poder retornar os dados, como por exemplo, um exemplo simplesinho, eu coloquei o Google aqui. Por quê? O Google, você entra no site, na língua que você entende, você escreve alguma coisa e já retorna os dados na língua que você vai entender a sequência dos dados que estão lá descritos, certo? Já no caso do banco de dados, existe a interface que utiliza a linguagem natural, que seria geralmente interface gráfica, que é instalado em uma linguagem que as pessoas entendem, a maioria dos casos é inglês, mas tem alguns que têm traduções para diversos idiomas, como português, por exemplo. A maioria dos SGBDs comerciais e gratuitos tem, código aberto, na verdade, eles têm traduções para português. Então, eles têm a linguagem natural, ou seja, nós conseguimos ler e entender tudo que está descrito lá, algumas configurações. Outras configurações específicas estão salvas em determinado local e às vezes nem estão traduzidas. Às vezes tem arquivos específicos, como por exemplo, no caso do DBA ou usuários paramétricos podem ter permissões específicas para acessar só alguns arquivos. E tem alguns arquivos que são somente o DBA que trabalha, como por exemplo, se eu quero alterar a estrutura ou a forma de como o meu SGBD vai trabalhar com consultas paralelas. O DBA que deve ter essa permissão de alterar esses arquivos. Então, é algo que é necessário ter uma linguagem específica, porque vão ter dados que são muito bem parametrizados, seria como se fosse um controle muito preciso, que é o que eu falei com vocês que seria o tuning, para poder trabalhar com isso dentro do DBA. Por isso, há uma linguagem específica para esse tratamento, certo? Também há interfaces que são baseadas em menus, que utiliza uma interface, assim como tem versões de diversos softwares que utilizam menus ou uma interface web para poder trabalhar. Um exemplo que a gente tem é o PHP MyAdmin, certo? Que dá para você poder trabalhar com PHP e uma SQL dentro de uma interface web.
que você pode utilizar os menuzinhos e inserir dados ou buscar dados que estão lá dentro. Interfaces baseadas em formulários, que seria o SQL Forms, o Oracle Forms, existem alguns desses itens. São interfaces mais antigas, hoje em dia não são todas as pessoas que utilizam isso, mas são interfaces muito interessantes que dá para poder simplesmente arrastar e acessar os dados. Interfaces baseadas, no caso, interfaces gráficas, certo? Interfaces que são interfaces gráficas, que geralmente utiliza diagramas. Eu posso fazer um diagrama e visualizar aqueles meus dados como deveriam. Tenho uma tela específica onde eu posso executar as minhas consultas e visualizar os meus resultados de forma mais gráfica, através de formulários, independente do que seja. Dá para poder trabalhar isso dessa forma. Então, eu vou parar aqui neste momento a minha aula. A gente vai ter mais aulas ainda relativas ao capítulo 2 do livro de Elmas Rinavati. Eu peço, se vocês tiverem dúvida com relação à linguagem que eu trabalhei, que o meu foco nessa aula aqui foi linguagem, interface do usuário. Se você tiver dúvida, poste aqui nos comentários. Eu gostaria muito que vocês clicassem aqui no gostei desse vídeo e passe para os seus colegas, e a gente continua nas outras aulas ainda em cima desse conteúdo aqui, que é muito importante. Por isso estou gastando um tempo a mais para poder falar aqui com vocês. No mais, se inscrevam no canal e visualize os outros vídeos que estão aqui nessa playlist, e em continuação a esse. Até mais!